Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 16 de setembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Roberto Bellarmino. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Milão, na Ligúria, hoje na Lombardia, região da Itália, o sepultamento de São Sátiro, cujos méritos insignes são mencionados pelo seu irmão Santo Ambrósio. Ainda não iniciado nos mistérios de Cristo, sofreu um naufrágio, mas não temeu a morte. Contudo, salvo das ondas, não querendo acabar esta vida sem ter recebido os sacramentos da fé, aderiu à Igreja de Deus. Fortaleceu-se então a íntima e mútua fraternidade com seu irmão Ambrósio, pelo qual foi sepultado junto ao mártir São Vítor. Morte no ano 377. Em Liege, na Austrásia, na atual Bélgica, a paixão de São Lamberto, bispo de Maastricht e mártir, que, mandado para o exílio, foi acolhido no mosteiro de Stavelot. Regressando depois à sua sede, exerceu egregiamente o seu ministério pastoral, até ao momento que foi morto inocente por ímpios inimigos. Morte no ano 705. Na floresta de Argonne, junto ao rio Mosa, também na Austrásia, atualmente na França, São Rodingo, abade, que fundou e piedosamente dirigiu o mosteiro de Beaulieu. Morte no século VIII. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, Santa Colomba, virgem e mártir, que, durante a perseguição dos mouros, se apresentou espontaneamente para dar testemunho da sua fé perante o juiz e o conselho dos sátrapas e foi imediatamente degolada junto às portas do palácio. Morte no ano 853. Em Melinais, no território de Angers, na França, São Reinaldo, eremita, que se retirou na floresta de Craon para cumprir mais perfeitamente os mandamentos do Senhor. Morte no ano 1104. No mosteiro de Ruppertsberg, em Bingen, no estado de Hesse, na Alemanha, Santa Hildegarda, virgem, célebre pela sua sabedoria nas ciências naturais, na medicina e na arte musical, bem como na contemplação mística, sobre a qual escreveu alguns livros. Morte no ano 1179. Em Avigliana, no território de Turim, no Piemonte, região da Itália, o beato Querubim Testa,
presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, devotíssimo da Paixão do Senhor. Morte no ano 1479. Em Saragoça, cidade de Aragão, na Espanha, São Pedro de Arboés, presbítero e mártir, dos cônegos regrantes de Santo Agostinho, que combateu as superstições e heresias no reino de Aragão e foi morto por alguns inquiridos diante do altar da igreja catedral. Morte no ano 1485. Em Gora Calvária, na Polônia, Santo Estanislau de Jesus e Maria, João Papczynski, presbítero e fundador dos Clérigos Marianos da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Morte no ano 1701. Em Hue, no Anão, atualmente no Vietnã, São Manuel Nguyen Van Trieu, presbítero e mártir, no reinado de Can Enfim. Morte no ano 1798. Em Gênova, na Ligúria, região da Itália, São Francisco Maria de Camporosso, religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, insigne pela sua caridade para com os pobres, que, durante a epidemia da peste, contraiu ele próprio a enfermidade, oferecendo-se como vítima pela salvação do próximo. Morte 1866. Em Cracóvia, na Polônia, São Segismundo Félix Felinski, bispo de Varsóvia, que, superando muitas e graves tribulações, trabalhou energicamente pela liberdade e restauração da Igreja e, para acudir a todas as necessidades do povo, fundou a Congregação das Irmãs Franciscanas da Família de Maria. Morte no ano 1895. Em Castilho de Vila Malefa, localidade próxima de Castelão, na Espanha, o beato João Ventura Solsona, presbítero e mártir, que, durante a perseguição religiosa, pela sua invencível constância na fé passou à glória celeste. Morte no ano 1936. Em Madrid, na Espanha, o beato Timóteo Valero Pérez, presbítero da Congregação dos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores e mártir, que, na mesma perseguição, alcançou a vitória no glorioso combate por Cristo. Morte no ano 1936. Em Alcácer de São Juan, perto de Ciudad Real, na Espanha, o beato Álvaro Santos Sejudo, mártir, que, sendo pai de família, durante a mesma perseguição foi recebido na glória do Senhor. Morte no ano 1936. Na floresta de Palmyre, perto de Varsóvia, na Polônia, o beato Segismundo Sajna, presbítero e mártir, que, durante a guerra, morreu fuzilado por se recusar inquebrantavelmente a abjurar a fé perante um regime invasor e hostil a Deus. Morte no ano 1940. História de São Roberto. São Roberto se chamava Roberto Francesco Romulo, conhecido também como Roberto Bellarmino, por causa do nome de seus pais, Cíntia e Vicente Bellarmino. Roberto nasceu em Montepulciano, Itália, e era sobrinho de um papa, o Papa Marcelo LL. Por isso, teve grande influência cristã em sua vida. Dotado de inteligência extraordinária, tinha grande aptidão para aprender línguas e foi professor de latim e grego. Vida religiosa de São Roberto. No ano de 1560 entrou para o seminário dos jesuítas, os mais cultos da igreja na época. Foi ordenado sacerdote em 1570 e se tornou professor de teologia na Universidade de Louvain, na Bélgica. São Roberto, aliás, foi o primeiro jesuíta a dar aulas numa universidade. Ordenado sacerdote, foi durante alguns anos professor de teologia em Lovaina. Sucessivamente, tendo sido chamado a Roma como professor no Colégio Romano, foi-lhe confiada a cátedra de apologética. O Concílio de Trento tinha terminado há pouco tempo e para a Igreja Católica era necessário revigorar e confirmar a sua identidade, também em relação à Reforma Protestante. A obra de Bellarmino inseriu-se neste contexto. De 1588 a 1594 foi inicialmente padre espiritual dos estudantes jesuítas do Colégio Romano, entre os quais encontrou e orientou São Luís Gonzaga, e depois superior religioso. O Papa Clemente VIII nomeou o teólogo pontifício, consultor do Santo Ofício e reitor do Colégio dos Penitenciários da Basílica de São Pedro. Ao biênio de 1597 a 1598 remonta o seu Catecismo, Doutrina Cristã Breve, que foi a sua obra mais popular.
No dia 3 de março de 1599 foi criado cardeal pelo Papa Clemente VIII e, a 18 de março de 1602, nomeado arcebispo de Capua. Recebeu a ordenação episcopal em 21 de abril desse mesmo ano. Durante os 3 anos em que foi bispo diocesano, distinguiu-se pelo zelo de pregador na sua catedral, pela visita que realizava semanalmente às paróquias, pelos 3 sínodos diocesanos e um concílio provincial que promoveu. Depois de ter participado nos conclaves que elegeram papas Leão X e Paulo V, foi novamente chamado a Roma, para ser membro das congregações do Santo Ofício, para o índex, os ritos, os bispos e a propagação da fé. Desempenhou inclusive funções diplomáticas, junto da República de Veneza e da Inglaterra, em defesa dos direitos da Sé Apostólica. Nos seus últimos anos, compôs vários livros de espiritualidade, nos quais condensou o fruto dos seus exercícios espirituais anuais. Com a sua leitura o povo cristão ainda hoje se sente muito edificado. Faleceu em Roma, no dia 17 de setembro de 1621. O Papa Pio XI beatificou em 1923, canonizou em 1930 e proclamou doutor da Igreja em 1931. São Roberto Bellarmino desempenhou um papel importante na Igreja das últimas décadas do século XVI e do início do século seguinte. As suas controvérsias constituem um ponto de referência, ainda hoje válido, para a eclesiologia católica sobre as questões relativas à revelação, à natureza da Igreja, aos sacramentos e à antropologia teológica. Nelas é acentuado o aspecto institucional da Igreja, por causa dos erros que então circulavam a propósito de tais questões. Todavia, Bellarmino esclareceu também os aspectos invisíveis da Igreja como corpo místico e explicou-os com a analogia do corpo e da alma, com a finalidade de descrever a relação entre as riquezas interiores da Igreja e os aspectos exteriores que a tornam perceptível. Nesta obra monumental, que procura sistematizar as várias controvérsias teológicas dessa época, ele evita toda abordagem polêmica e agressiva em relação às ideias da Reforma, mas utilizando os argumentos da razão e da tradição da Igreja, ilustra a doutrina católica de modo claro e eficaz. Todavia, a sua herança consiste no modo como concebeu o seu trabalho. Com efeito, as gravosas funções de governo não o impediram de tender, cotidianamente, para a santidade com a fidelidade às exigências da própria condição de religioso, sacerdote e bispo. É desta fidelidade que provém o seu compromisso na pregação. Dado que, como sacerdote e bispo, é antes de tudo um pastor de almas, sentia o dever de pregar assiduamente. Pregou centenas de sermões e homilias na Flandres, em Roma, em Nápoles e em Capua, por ocasião das celebrações litúrgicas. Não menos abundantes são as suas expositiones e as explanationes aos párocos, às religiosas e aos estudantes do Colégio Romano, que têm com frequência como objeto a Sagrada Escritura, especialmente as cartas de São Paulo. A sua pregação e as suas catequeses apresentam aquela mesma índole de essencialidade, que tinha aprendido da educação inaciana, inteiramente destinada a concentrar as forças da alma sobre o Senhor Jesus, intensamente conhecido, amado e imitado. Nos escritos deste homem de governo sente-se de modo muito claro, apesar da reserva por detrás da qual ele esconde os seus sentimentos, o primado que ele assegura aos ensinamentos de Cristo. No seu livro de Ascensione Mentis in Deum, em Elevação da Mente a Deus, composto segundo o esquema do Itinerarium de São Boaventura, exclama: ó alma, o teu exemplar é Deus, beleza infinita, luz sem sombras, esplendor que supera aquele da lua e do sol. Eleva os olhos a Deus, em quem se encontram os arquétipos de todas as coisas e do qual, como de uma fonte de fecundidade infinita, deriva esta variedade quase infinita das coisas. Portanto, deve concluir: quem encontra Deus, encontra tudo; quem perde Deus, perde tudo. Bellarmino, que vive na sociedade opulenta e frequentemente malsã do último período do século XVI e do primeiro período do século XVII, desta contemplação áurea aplicações práticas e projeta a situação da Igreja do seu tempo com um vigoroso ímpeto pastoral. No livro de Arte Bene Moriendi, em A Arte de Morrer Bem, e por exemplo, indica como norma segura do bom viver, e também do bom morrer, a meditação frequente e séria, de que se deverá prestar contas a Deus das próprias ações e do próprio modo de viver,
e procurar não acumular riquezas nesta terra, mas viver com simplicidade e com caridade, de maneira a acumular bens no céu. No livro de Gemitu Columbai, e o gemido da pomba, onde a pomba representa a Igreja, e exorta com força o clero e todos os fiéis a uma reforma pessoal e concreta da própria. Aquilo que ensinam a Escritura e os santos, entre os quais em particular São Gregório de Nazianzo, São João Crisóstomo, São Jerônimo e Santo Agostinho, além dos grandes fundadores de ordens religiosas, como São Bento, São Domingos e São Francisco. Bellarmino ensina com grande clareza e com o exemplo da sua própria vida, que não pode haver uma verdadeira reforma da Igreja, se antes não houver a nossa reforma pessoal e a conversão do nosso coração. Dos exercícios espirituais de Santo Inácio, Bellarmino auria conselhos para comunicar de modo profundo, até aos mais simples, a beleza dos mistérios da fé. Ele escreve: "E se tens sabedoria, compreendes que foste criado para a glória de Deus e para a tua salvação eterna. Esta é a tua finalidade, este é o centro da tua alma, este é o tesouro do teu coração. Por isso, considera verdadeiro bem para ti aquilo que te conduz para o teu fim, e verdadeiro mal aquilo que te priva dele. Acontecimentos prósperos ou adversos, riquezas e pobrezas, saúde e doença, honras e ofensas, vida e morte, o sábio não deve procurá-los nem rejeitá-los para si mesmo. Mas só são bons e desejáveis, se contribuírem para a glória de Deus e para a tua felicidade eterna, são maus e devem ser evitados, se a impedirem." Ida para o Vaticano. No ano de 1576, o Papa Gregório XIII pediu ao superior jesuíta do Padre Roberto que o liberasse para ir para Roma. O pedido, claro, foi atendido. Padre Roberto, então, foi ensinar a matéria chamada Controvérsia Teológica no Colégio Romano. O saber do Padre Roberto e seu poder de oratória tornavam suas aulas eram tão interessantes que até protestantes ingleses e holandeses iam assisti-las e discutir com ele. Essas aulas foram a base para sua grande obra literária para a Igreja, chamada Lições Relativas às Controvérsias da Fé Cristã contra os Hereges Contemporâneos. Ou simplesmente, Controvérsias. Controvérsias. As famosas Controvérsias de São Roberto são uma grande obra composta de vários livros, cada um abordando um assunto importante e interessante para a Igreja, tanto da época, quanto da atual. São Roberto levou 11 anos para terminar todos os livros. Neles, ele fala sobre Deus, Cristo, o Papa, sobre os concílios da Igreja, sobre a Igreja Católica, sobre os sacramentos, sobre o livre-arbítrio e sobre a graça de Deus na vida dos homens. Quando os livros foram lançados, a Igreja ficou perplexa com a profundidade, didática e cultura do santo. Até os protestantes reconheceram a importância dessa obra. Chegaram até a falar que a obra não poderia ser de um só homem, mas de uma equipe de estudiosos. São Roberto, um doutor da Igreja. O Papa Clemente VIII fez questão de dar uma aprovação especial à obra de São Roberto e o nomeou cardeal, dizendo: "E a Igreja de Deus não tem outro igual em saber." Em seguida, São Roberto foi nomeado teólogo oficial do Papa, examinador dos bispos, consultor do Santo Ofício e em 1602 tornou-se arcebispo de Capua, Itália, onde era amado por todos os fiéis. Mais tarde, foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio XI, por causa de toda a sua obra voltada para a verdadeira fé em Cristo Jesus. Quando foi diretor do Colégio Romano, passou a ser o orientador espiritual de São Luís Gonzaga, e após o falecimento deste santo, São Roberto participou dos estudos e da indicação de sua beatificação. Na eleição do Papa Paulo V, São Roberto obteve expressiva votação. O Papa eleito nomeou prefeito da Biblioteca do Vaticano e principal conselheiro teológico da Santa Sé. Devoção e morte de São Roberto. São Roberto foi transferido para a casa principal dos jesuítas em Capua, Itália, porque estava muito doente. Em sua doença, até o Papa Gregório XIII foi visitá-lo. Em seu leito de morte pediu para que os padres escrevessem: "O Padre Roberto morre pela misericórdia de Deus, no seio da Igreja e na verdadeira fé." Em sua última hora não pensava diferente do que escrevera nas Controvérsias, em defesa da Igreja.
rezou o Salmo 50, um Pai Nosso, uma Ave Maria e faleceu no dia 17 de setembro de 1621, aos 79 anos. Em 1930 foi beatificado e canonizado pelo Papa Pio XI e declarado doutor da Igreja. Seu corpo está enterrado na capela do Colégio Romano, onde lecionou e foi diretor, ao lado do túmulo de São Luís Gonzaga. Oração a São Roberto. Ó Deus nosso Pai, a exemplo de São Roberto, fazei-nos amar a vossa palavra. Em nossas dificuldades, nos momentos sem esperança de nossa vida, saibamos em vós buscar alento, força, inspiração e luz para nossos passos. São Roberto, rogai por nós. Amém. São Roberto Bellarmino, rogai por nós.